23 de fevereiro de 1946, um general japonês que havia humilhado o Império Britânico em Singapura foi conduzido ao cadafalso nas Filipinas. Tomoyuki Yamashita, conhecido como o Tigre da Malásia, passou de estrategista mais temido do Sudeste Asiático a prisioneiro condenado por crimes de guerra. Sua ascensão havia sido meteórica, sua queda implacável. O julgamento em Manila não buscava apenas um culpado, mas um precedente. Yamashita não foi acusado de dar ordens diretas, e sim de não impedir atrocidades cometidas sob seu comando. O massacre de Manila, com mais de 100.000 civis assassinados, foi o argumento central para declarar que um comandante deveria responder pelos crimes de suas tropas, mesmo alegando desconhecimento. Como um herói militar acabou enforcado como criminoso? Foi justiça ou vingança? O que significou realmente o fim do Tigre da Malásia para a história da guerra moderna? Forja de Aço, nascimento do Tigre da Malásia. Tomoyuki Yamashita nasceu em 8 de novembro de 1885 em Otoyo, uma aldeia rural da prefeitura de Kochi, em Shikoku. Seu pai exercia como médico local, situando a família na classe média respeitável do Japão da era Meiji. O país acabava de demonstrar sua capacidade militar derrotando a China em 1894 e a Rússia em 1905, convencendo sua geração de que o serviço militar representava o caminho para a honra nacional. Em 1905, aos 20 anos, ingressou na Academia do Exército Imperial em Tóquio. Formou-se nesse mesmo ano, ocupando o 16º posto entre 920 cadetes da 18ª turma. Essa classificação o situou entre a elite do corpo de oficiais e praticamente garantiu uma carreira militar promissora. Os registros acadêmicos descrevem um cadete meticuloso com particular talento para a estratégia. Seus instrutores notaram sua capacidade para resolver problemas complexos de maneira prática, característica que o distinguia de companheiros que privilegiavam o fervor patriótico acima da análise fria. Após a formatura, foi designado para o 11º Regimento de Infantaria em Hiroshima. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, participou de operações menores contra posições alemãs em Shandong, China. Essa experiência lhe mostrou o potencial destrutivo da guerra moderna e a importância de coordenar infantaria, artilharia e aviação, algo que o exército japonês mal começava a dominar. Sua ascensão continuou quando ingressou na Escola Superior de Guerra, formando-se em 6º lugar na sua turma. Esse feito abriu as portas para o destino que transformaria sua perspectiva militar. Adido militar na Suíça e Alemanha entre 1900 e 1922. Na Europa, observou as consequências do Tratado de Versalhes e os esforços alemães para reorganizar seu exército dentro das limitações impostas. Ficou impressionado com a capacidade germânica de compensar restrições numéricas com melhor treinamento e uso inovador da tecnologia. Aprendeu alemão fluentemente e estabeleceu contatos que seriam úteis décadas depois. De volta ao Japão, em 1922, promovido a major, foi designado para o Ministério da Guerra. Lá elaborou propostas de reforma baseadas no que observou na Europa: cadeia de comando mais eficiente, forças aerotransportadas, modernização da aviação militar e melhor coordenação entre ramos das forças armadas. Essas propostas geraram resistência. O exército japonês estava dividido em facções que interpretavam de forma diferente o papel militar na sociedade. Yamashita alinhou-se com a Kodoha, ou facção do caminho imperial, que defendia um exército renovado servindo diretamente ao imperador. Essa posição o colocou em confronto com a Tosei-ha, ou facção de controle, liderada por oficiais como Hideki Tojo, que favorecia uma estrutura mais burocrática controlada pelo Ministério da Guerra. A rivalidade com Tojo se intensificou durante os anos 30. Ambos tinham visões incompatíveis sobre a direção do exército imperial. Enquanto Tojo consolidava poder político e burocrático, Yamashita mantinha sua reputação como inovador tático, mas se afastava do centro de influência. O ponto de ruptura chegou em 26 de fevereiro de 1936, quando jovens oficiais da Kodoha tentaram um golpe de Estado, assassinando políticos e ocupando edifícios governamentais. O levante foi esmagado em 3 dias
Mas Yamashita cometeu um erro fatal. Pediu clemência para os oficiais golpistas quando o imperador Hirohito exigia punição severa. Esse pedido foi interpretado como simpatia pelos rebeldes. O resultado foi devastador. Perdeu a confiança do imperador e ficou marcado como politicamente pouco confiável. Como castigo, foi enviado para a Coreia em um cargo menor, afastado do centro de poder em Tóquio. Durante esse exílio, aproveitou para aperfeiçoar suas habilidades como comandante de campo. Em 1937, foi promovido a tenente-general e recebeu o comando da 4ª Divisão de Infantaria, participando de operações contra insurgentes chineses. Demonstrou capacidades táticas, mas também mostrou pragmatismo. Defendia publicamente que o Japão deveria buscar uma solução negociada para o conflito chinês e manter relações pacíficas com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Essas posições foram sistematicamente ignoradas. Em 1940, aproveitando sua experiência europeia prévia, foi enviado em uma missão militar secreta à Alemanha e à Itália. Durante 6 meses, estudou as técnicas militares alemãs, especialmente a Blitzkrieg, que havia sido tão eficaz na Polônia e na França. Reuniu-se com Adolf Hitler e Benito Mussolini, embora suas impressões privadas fossem menos entusiásticas que as oficiais. De Hitler comentou reservadamente que podia ser um grande orador de tribuna, mas que atrás de sua escrivaninha parecia mais um funcionário de escritório do que um líder visionário. O que realmente o impressionou foram os aspectos técnicos da guerra mecanizada. A coordenação entre tanques, aviação e infantaria motorizada que permitia romper linhas inimigas e avançar com velocidade devastadora. Ao retornar ao Japão em 1941, a situação havia mudado completamente. Os Estados Unidos e o Império Britânico haviam imposto sanções econômicas severas, cortando o fornecimento de petróleo e matérias-primas vitais. O alto comando japonês havia concluído que somente uma expansão militar em direção ao Sudeste Asiático poderia garantir o acesso aos recursos necessários para a sobrevivência nacional. Apesar de suas diferenças passadas com a liderança política, Yamashita foi considerado para um papel importante na ofensiva planejada. Sua experiência tática e conhecimento das técnicas militares ocidentais o convertiam em candidato natural para comandar operações complexas contra forças europeias bem equipadas. Em 6 de novembro de 1941, recebeu a nomeação que definiria seu lugar na história, comandante do 25º Exército Japonês, encarregado da invasão da Malásia e da conquista de Singapura. Era sua oportunidade de redenção. Uma vitória rápida e decisiva poderia reabilitar sua carreira e silenciar seus inimigos políticos. Nos dias que antecederam a operação, reuniu seus oficiais superiores e expôs sua visão estratégica. A campanha devia ser rápida, audaciosa e psicologicamente devastadora. Não tinham tempo nem recursos para uma guerra prolongada. A única possibilidade de sucesso residia em golpear forte, mover-se rápido e manter a iniciativa até o fim. Relâmpago do Leste. A ofensiva sobre a Malásia. O ataque japonês contra a Malásia começou em 8 de dezembro de 1941, apenas 1 hora após o bombardeio de Pearl Harbor. Yamashita havia concebido uma operação que dependia de velocidade e surpresa para compensar sua inferioridade numérica. Seus 30.000 homens enfrentavam mais de 140.000 soldados aliados sob o comando do general britânico Arthur Percival. A estratégia consistia em 3 desembarques simultâneos. O principal, aparentemente, ocorreria em Kota Bharu, na costa nordeste da Malásia. Os desembarques mais importantes seriam realizados em Singora e Patani, no sul da Tailândia, permitindo atacar a Malásia pela retaguarda. Os primeiros momentos foram críticos. Em Kota Bharu, a 9ª Divisão Indiana ofereceu feroz resistência com fogo de metralhadoras e artilharia. As barcaças japonesas sofreram numerosas baixas, e durante várias horas o desembarque esteve à beira do fracasso. No entanto, a pressão constante e a chegada de reforços romperam as defesas britânicas. Ao meio-dia, os japoneses haviam assegurado a cabeça de praia. O primeiro fator decisivo foi a supremacia aérea. Os bombardeiros japoneses atacaram sistematicamente os aeródromos britânicos, destruindo a maioria dos aviões inimigos ainda em solo. Os poucos caças britânicos que conseguiram decolar, principalmente os obsoletos Brewster Buffalo,
não puderam competir com os experientes pilotos japoneses veteranos da China. O segundo fator foi a inovação tática mais surpreendente: o uso massivo de bicicletas. A Península Malaia era coberta por selva densa, com poucas estradas transitáveis. Yamashita e seu chefe de operações, o coronel Masanobu Tsuji, ordenaram a requisição de todas as bicicletas disponíveis nas zonas ocupadas. Milhares de soldados avançaram pedalando pelas estreitas estradas malaias, deslocando-se muito mais rapidamente que a infantaria a pé e sem necessidade de combustível escasso. Quando as rodas quebravam, continuavam empurrando e utilizando os quadros como suportes para os equipamentos. Essa mobilidade inesperada desconcertou completamente os britânicos. O avanço foi implacável. Em Jitra, de 11 a 13 de dezembro, a 11ª Divisão Indiana tentou estabelecer uma linha defensiva sólida, mas foi superada em 2 dias. A retirada desordenada deixou grandes quantidades de armamento e veículos que os japoneses aproveitaram imediatamente. Uma das poucas defesas britânicas bem-sucedidas ocorreu em Kampar entre 30 de dezembro e 2 de janeiro. As tropas indianas e britânicas resistiram por vários dias em posições elevadas, causando pesadas perdas aos atacantes. No entanto, o risco de serem cercadas por manobras de flanco obrigou também a evacuação dessas posições. Em 10 de dezembro, ocorreu um desastre que quebrou a moral britânica. Os navios HMS Prince of Wales e HMS Repulse foram afundados por bombardeiros japoneses perto da costa oriental. A Força Z havia sido enviada para interceptar comboios japoneses, mas navegando sem cobertura aérea tornou-se presa fácil. O afundamento demonstrou que a supremacia naval britânica no Pacífico havia terminado. Os japoneses podiam realizar desembarques anfíbios menores atrás das linhas britânicas sem oposição, forçando os defensores a recuar constantemente. A velocidade do avanço foi extraordinária. Em 55 dias, cobriram mais de 1.100 quilômetros desde Kota Baru até o extremo sul da península. Os aliados realizaram uma retirada contínua, demolindo pontes para retardar o avanço, mas a mobilidade japonesa superava todos os obstáculos. Os soldados cruzavam rios a pé, carregando suas bicicletas, utilizavam trilhas secundárias para contornar posições defensivas e mantinham um ritmo que impedia os britânicos de consolidar novas linhas de resistência. A moral das tropas coloniais despencou diante de um inimigo que parecia estar sempre um passo à frente. Em 31 de janeiro de 1942, as últimas tropas britânicas cruzaram o Estreito de Johor em direção à ilha de Singapura, explodindo a ponte que a conectava ao continente. Toda a defesa ficava reduzida à fortaleza insular, defendida por 85.000 soldados desmoralizados contra apenas 30.000 japoneses. Singapura havia sido promovida como a Gibraltar do Oriente, uma fortaleza inexpugnável. O porto contava com grandes canhões costeiros de 381 milímetros e havia sido apresentado como o baluarte impenetrável do Império no Pacífico. No entanto, as defesas terrestres estavam mal organizadas. Os grandes canhões estavam orientados para o mar com munição perfurante desenhada para afundar navios, não para combater infantaria. Yamashita estabeleceu seu quartel no Palácio do Sultão de Johor, de onde podia observar diretamente as defesas britânicas. Embora suas tropas estivessem no limite dos suprimentos, decidiu não conceder tempo aos britânicos para se reorganizarem. Em 8 de fevereiro, após um bombardeio que durou o dia inteiro, começou o assalto anfíbio. Durante a tarde, 88.000 projéteis martelaram as posições britânicas, destruindo comunicações e semeando o caos. Ao anoitecer, a 18ª Divisão Japonesa e os guardas imperiais começaram a cruzar o estreito em 150 barcaças. Essa zona estava defendida unicamente por 3.000 homens da 22ª Brigada Australiana, completamente superados. Os australianos resistiram com fogo de metralhadoras e morteiros, mas a pressão foi implacável. Em poucas horas abriram-se múltiplas brechas e ao amanhecer de 9 de fevereiro, os japoneses haviam assegurado cabeças de praia sólidas. Durante os dias seguintes, avançaram sistematicamente em direção ao centro da ilha, capturando Bukit Timah com seus depósitos vitais de munições e combustível. A perda dos reservatórios de água potável colocou Singapura à beira do colapso.
O general Percival cometeu o erro de dispersar suas forças para defender todo o perímetro, em vez de concentrá-las em pontos decisivos. Também atrasou o envio de reforços aos setores ameaçados, permitindo que os japoneses consolidassem seus ganhos. Em 15 de fevereiro, com a situação insustentável, Percival solicitou uma reunião com Yamashita. O encontro teve lugar na fábrica Ford, convertida em quartel japonês. Yamashita, consciente de que suas forças também estavam no limite, utilizou intimidação psicológica para acelerar a rendição. Quando Percival tentou negociar condições, Yamashita respondeu que só queria ouvir um sim ou um não à rendição incondicional. Às 18h10 do dia 15 de fevereiro, Percival assinou a rendição de Singapura, entregando 80.000 soldados a um exército 3 vezes menor. Winston Churchill qualificou a queda como o pior desastre e a maior rendição da história militar britânica. Para o Império Britânico foi uma humilhação total. Para o Japão, um triunfo propagandístico sem precedentes que demonstrava que as potências coloniais europeias podiam ser derrotadas por um país asiático. A imprensa japonesa batizou imediatamente Yamashita com o título que o tornaria famoso mundialmente. Em apenas 10 semanas, com forças limitadas e enfrentando um inimigo numericamente superior, havia dirigido uma das campanhas mais rápidas e bem-sucedidas da Segunda Guerra Mundial. Sombras de sangue. Singapura sob extermínio. A brilhante vitória militar veio acompanhada de atrocidades que mancharam permanentemente a reputação de Yamashita. Enquanto a propaganda celebrava o conquistador de Singapura, as tropas sob seu comando perpetraram crimes que horrorizariam até mesmo no brutal contexto da Segunda Guerra Mundial. O primeiro episódio ocorreu em 14 de fevereiro de 1942. O Hospital Militar de Alexandra, localizado ao sudoeste de Singapura, abrigava centenas de soldados feridos juntamente com médicos, enfermeiras e pessoal de saúde. As bandeiras da Cruz Vermelha identificavam claramente a instalação como protegida por convenções internacionais. Por volta da 1 da tarde, um destacamento japonês irrompeu no complexo. Um tenente britânico saiu ao seu encontro portando bandeira branca, mas foi imediatamente atravessado por uma baioneta. Os soldados japoneses invadiram as salas de operações onde os cirurgiões trabalhavam. Médicos foram assassinados enquanto operavam, pacientes em macas foram atravessados com baionetas, enfermeiras executadas junto aos feridos que tentavam proteger. Os testemunhos indicam que ao menos 50 pessoas morreram nesse primeiro ataque. A barbárie continuou no dia seguinte. Aproximadamente 200 pessoas entre pessoal médico e pacientes foram obrigadas a marchar 400 metros até uma fábrica. Os feridos que não conseguiam manter o ritmo eram executados durante o trajeto. Na fábrica, os sobreviventes foram amontoados em salas pequenas sem ventilação nem água. Durante a noite, muitos morreram por asfixia e desidratação. Na manhã seguinte, os japoneses executaram metodicamente os sobreviventes com baionetas. Apenas alguns conseguiram se salvar fingindo-se de mortos. 4 dias após a rendição, teve início uma operação ainda mais devastadora. Em 18 de fevereiro, patrulhas japonesas acompanhadas por agentes da Kempeitai começaram a percorrer os bairros chineses de Singapura, ordenando que a população masculina se reunisse em praças e campos abertos. A operação recebeu o nome de Sukching, purificação por limpeza em chinês. Oficialmente buscava eliminar elementos hostis, comunistas, guerrilheiros, simpatizantes da China. Na prática, foi uma purga étnica indiscriminada contra a população chinesa de Singapura. Os critérios de seleção eram arbitrários e fatais. Homens entre 18 e 50 anos eram separados de suas famílias e submetidos à inspeção superficial. Um olhar suspeito, uma acusação anônima ou simples má sorte resultavam em sentença de morte imediata. Milhares foram carregados em caminhões e transportados para praias e terrenos baldios, convertidos em campos de execução. Changi, Punggol, Katong, Siglap. Lá, sob o sol tropical, as vítimas cavavam suas próprias covas antes de serem fuziladas com metralhadoras ou executadas individualmente diante do mar. Os testemunhos de sobreviventes descrevem horror absoluto. Homens obrigados a permanecer de pé a noite inteira antes de serem executados ao amanhecer. Filhos assassinados diante de seus pais.
vítimas que tentavam fugir para a selva apenas para serem capturadas e executadas no ato. O massacre continuou por mais de 2 semanas, até 4 de março de 1942. As estimativas oscilam entre 20 e 5.000 e 50.000 vítimas. Comunidades chinesas inteiras foram dizimadas. A cidade, rebatizada como Shonan pelos japoneses, mergulhou em um terror que se estenderia por toda a ocupação. Além desses episódios emblemáticos, as tropas japonesas cometeram numerosas atrocidades menores. Em Penang, após a evacuação britânica, iniciaram saques sistemáticos, estupros em massa e execuções públicas de supostos colaboradores. Em aldeias rurais de Johor e Perak, aplicaram castigos coletivos. Se encontravam indícios de guerrilha, queimavam casas e fuzilavam habitantes sem distinção. Numerosos prisioneiros de guerra aliados capturados durante a campanha foram executados sumariamente em vez de serem transferidos para campos como estabeleciam as convenções. Esses crimes dispersos criaram uma reputação de ferocidade que acompanharia o exército japonês durante toda a sua expansão pelo Sudeste Asiático. A questão histórica central é determinar até que ponto Yamashita foi pessoalmente responsável. As evidências são contraditórias e geraram décadas de debate. Alguns documentos sugerem que os massacres foram resultado de ordens transmitidas desde seu quartel-general. Testemunhos indicam que oficiais de seu Estado-Maior discutiram explicitamente a necessidade de eliminar elementos anti-japoneses antes de consolidar a ocupação. O caráter sistemático do Sukching, com coordenação entre diferentes unidades e participação da Kempeitai, sugere planejamento centralizado que dificilmente poderia ser executado sem o conhecimento do comandante supremo. A magnitude da operação, com dezenas de milhares concentrados em campos abertos e transportados durante dias, era impossível de ocultar. Por outro lado, existe documentação que demonstra que Yamashita emitiu ordens específicas proibindo saques, estupros e violência gratuita. Suas instruções incluíam não roubar, não incendiar, não estuprar, advertindo que os infratores seriam severamente punidos. Em vários casos documentados, puniu efetivamente soldados surpreendidos cometendo excessos. Os defensores argumentam que era impossível para ele controlar cada ação de 30.000 soldados dispersos durante uma campanha intensa. A brutalidade das tropas japonesas, alimentada por anos de doutrinação militarista e desprezo pelos povos conquistados, havia se descontrolado completamente. Os críticos respondem que um comandante supremo não podia ignorar atrocidades de tal magnitude. A responsabilidade de um general inclui não apenas dirigir operações militares, mas garantir que suas tropas respeitem as leis da guerra. As evidências sugerem que alguns subordinados agiram por iniciativa própria, interpretando ordens gerais de pacificação de maneira extremamente brutal. A cultura militar japonesa enfatizava antecipar os desejos do superior e agir com espírito agressivo, o que podia levar a excessos não especificamente ordenados, mas também não explicitamente proibidos. As atrocidades estabeleceram um padrão que se repetiria em outras conquistas do Sudeste Asiático. Para as vítimas e seus descendentes, o debate sobre responsabilidade pessoal é acadêmico. O que importava era que sob seu comando haviam sido perpetrados alguns dos piores crimes da guerra. Seu nome ficou associado não apenas ao gênio tático, mas ao sangue de dezenas de milhares de inocentes. Inferno Tropical, a tragédia de Manila. Em julho de 1942, no auge de sua glória como conquistador de Singapura, Yamashita foi subitamente removido de seu comando e enviado ao distante Manchukuo. Essa decisão foi obra de Tojo, que àquela altura havia se consolidado como primeiro-ministro. Zeloso do prestígio crescente de seu rival, manobrou para neutralizar um competidor político perigoso. Yamashita passou os 2 anos seguintes em um exílio dourado, comandando forças importantes, mas afastado das principais operações do Pacífico. Em 1944, o panorama havia mudado completamente. A ofensiva norte-americana havia capturado as Marianas, colocando todo o Japão ao alcance dos bombardeiros B-29. No Pacífico Sul, MacArthur se preparava para cumprir sua promessa de retornar às Filipinas. A queda do gabinete de Tojo em julho, após a perda das Marianas,
abriu uma oportunidade inesperada. A nova liderança precisava desesperadamente de comandantes competentes para defender posições críticas. Em 26 de setembro de 1944, Yamashita recebeu a nomeação que mudaria o curso final de sua vida. Comandante do 14º Exército de Área e governador militar das Filipinas. Chegou a Manila em 10 de outubro para assumir o controle de aproximadamente 262 mil soldados dispersos pelo arquipélago. Sua situação era precária desde o início. A Marinha Imperial havia perdido o controle dos mares. Os suprimentos vindos do Japão eram praticamente inexistentes, e muitas tropas eram unidades de segunda linha mal equipadas. Ciente da esmagadora superioridade norte-americana, descartou qualquer estratégia de defesa costeira. Projetou um plano de resistência em profundidade, baseado em 3 grupos defensivos. O Grupo Shobu, sob seu comando direto, defenderia o norte de Luzon com 152 mil homens. O Grupo Kembu protegeria Bataan com 30 mil. O Grupo Shinbu defenderia o sul de Luzon e Manila com 80 mil. A estratégia consistia em recuar para posições montanhosas fortificadas, forçar os norte-americanos a combater em terreno difícil e prolongar a resistência para infligir baixas significativas. Sabia que não podia vencer, mas acreditava que um alto custo em vidas norte-americanas poderia gerar pressão por uma paz negociada. Uma decisão crucial foi a evacuação de Manila. Yamashita ordenou que a capital fosse declarada cidade aberta, livre de combates para preservar a infraestrutura e as vidas civis. As tropas do exército deveriam recuar para as montanhas, deixando apenas um destacamento mínimo para manter a ordem até a chegada norte-americana. Essa ordem não foi respeitada por todos. O almirante Sanji Iwabuchi, no comando de aproximadamente 16 mil fuzileiros navais, recusou-se a evacuar a capital. Iwabuchi havia perdido seu navio capitânia em Guadalcanal e buscava redimir sua honra por meio de uma defesa suicida de Manila. Contra as instruções diretas de Yamashita, Iwabuchi fortificou edifícios-chave, especialmente em intramuros e na área portuária. Seus homens cavaram túneis, colocaram minas e prepararam posições urbanas projetadas para causar o máximo de dano aos atacantes. Em 20 de outubro, MacArthur iniciou sua campanha com o desembarque em Leyte. A resistência foi limitada e, em dezembro, toda a ilha estava sob controle norte-americano. Em 9 de janeiro de 1945, o 6º Exército desembarcou em Lingayen, Luzon, iniciando a fase final da reconquista filipina. As forças norte-americanas avançaram rapidamente em direção a Manila, superando a resistência organizada. Em 3 de fevereiro, elementos da 1ª Divisão de Cavalaria haviam alcançado os subúrbios ao norte da capital, esperando encontrar uma cidade evacuada. Em vez disso, encontraram um inferno urbano. As tropas de Iwabuchi haviam transformado Manila em fortaleza, utilizando cada edifício, rua e túnel como posição defensiva. A batalha que se seguiu foi uma das mais brutais do Pacífico. Os fuzileiros navais japoneses, sem possibilidade de fuga nem reforços, lutaram com o desespero dos condenados. Utilizaram artilharia naval pesada, canhões antiaéreos e armas automáticas para defender cada quarteirão. Os norte-americanos avançaram casa por casa, utilizando lança-chamas, explosivos e artilharia para desalojar os defensores. Mas o mais horrível não foi o combate entre soldados, e sim a campanha deliberada de terror contra a população civil filipina. À medida que recuavam, os homens de Iwabuchi descarregaram seu ódio contra os habitantes indefesos. As atrocidades começaram imediatamente. Famílias foram trancadas em casas e queimadas vivas. Mulheres e meninas foram estupradas em massa, muitas assassinadas em seguida. Freiras e sacerdotes foram executados em igrejas e conventos. Crianças foram usadas como prática de baioneta ou lançadas ao ar para serem atravessadas. Em intramuros, mais de 4.000 pessoas foram massacradas em poucos dias. Os japoneses reuniam civis em praças e edifícios públicos, supostamente para protegê-los. Depois, os executavam com metralhadoras, granadas ou os queimavam com gasolina. Os testemunhos descrevem horror inimaginável. Mães obrigadas a presenciar a morte de seus filhos, idosos torturados por diversão, bebês arremessados contra paredes,
Estupros coletivos seguidos de mutilações e assassinatos. A batalha durou exatamente um mês, de 3 de fevereiro a 3 de março de 1945. Os japoneses foram completamente aniquilados, incluindo o próprio Iwabuchi, que se suicidou para evitar a captura. O custo foi atroz. Mais de 100 mil civis filipinos morreram durante os combates. A destruição física foi quase total. Manila, conhecida como a Pérola do Oriente por sua beleza arquitetônica, foi reduzida a ruínas fumegantes. Apenas Varsóvia havia sofrido devastação comparável durante toda a guerra. Enquanto Manila ardia, outras atrocidades eram perpetradas em diferentes partes do arquipélago. Em Palawan, em 14 de dezembro de 1944, ocorreu o massacre de Puerto Princesa, onde 150 prisioneiros norte-americanos foram brutalmente assassinados. Diante do avanço de forças de resgate, os comandantes locais decidiram eliminar todos os prisioneiros. Os norte-americanos foram obrigados a entrar em trincheiras escavadas como supostos abrigos antiaéreos. Uma vez dentro, os japoneses derramaram gasolina e atearam fogo. Os prisioneiros que tentavam escapar envolvidos em chamas eram metralhados. Outros tentaram escalar um penhasco próximo, mas foram caçados e executados. Apenas 11 homens conseguiram escapar e relatar a atrocidade. Os 139 restantes pereceram naquele inferno. Além desses episódios principais, documentam-se numerosas atrocidades menores, execuções em massa de guerrilheiros e camponeses suspeitos, marchas forçadas onde prisioneiros debilitados eram abandonados para morrer, uso sistemático de civis como escudos humanos. Durante todo esse período, Yamashita permaneceu nas montanhas do norte de Luzon, dirigindo a resistência de suas tropas cada vez mais reduzidas. Sua estratégia de desgaste funcionou parcialmente. As forças norte-americanas sofreram baixas significativas em combates montanhosos e a campanha se estendeu muito mais do que o previsto. Quando o Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, Yamashita ainda comandava cerca de 50 mil sobreviventes famélicos dos mais de 260 mil originais. Em 2 de setembro, no mesmo dia em que a rendição era assinada em Tóquio, entregou-se às autoridades norte-americanas em Qiangan. A campanha das Filipinas havia terminado, mas suas consequências apenas começavam. As atrocidades cometidas sob o comando de Yamashita exigiam justiça, e os vencedores estavam decididos a estabelecer precedentes legais que garantissem que tais crimes não ficassem impunes. Veredito implacável: a doutrina Yamashita. Em 29 de outubro de 1945, apenas 2 meses após a rendição japonesa, teve início em Manila um dos julgamentos mais importantes do pós-guerra. No edifício da Escola de Belas Artes da Universidade das Filipinas, um tribunal militar norte-americano preparava-se para julgar Yamashita por crimes de guerra cometidos durante a campanha filipina. O processo estabeleceria um precedente legal revolucionário. Determinar-se um comandante militar podia ser considerado penalmente responsável por crimes cometidos por seus subordinados, mesmo sem evidência direta de ordens específicas. O tribunal era composto por 5 generais norte-americanos designados por MacArthur. O general Russell Reynolds presidia a corte, enquanto a acusação ficou a cargo do coronel Frank Real e do major Robert Kehoe. A defesa foi atribuída ao coronel Harry Clark e ao major Robert Chandler, oficiais competentes que enfrentavam uma tarefa praticamente impossível. As acusações eram devastadoramente simples: permitir que tropas sob seu comando cometessem crimes de guerra em massa contra civis e prisioneiros nas Filipinas, e falhar em seu dever como comandante de controlar subordinados e garantir o cumprimento das leis de guerra. A acusação não pretendia demonstrar que Yamashita havia ordenado diretamente os massacres de Manila ou Puerto Princesa. Sua tese era mais sutil, porém igualmente letal. Como comandante em chefe, tinha a obrigação de prevenir tais atrocidades ou punir os responsáveis, e sua falha o tornava criminalmente responsável. Durante 6 semanas, o tribunal ouviu testemunhos arrepiantes. Sobreviventes filipinos relataram como soldados japoneses entravam em suas casas, matavam os homens, estupravam as mulheres e arremessavam crianças em prédios em chamas.
Religiosos católicos descreveram a execução sistemática de freiras, padres e fiéis em igrejas convertidas em matadouros. Os sobreviventes de Puerto Princesa relataram como foram lançados em trincheiras em chamas enquanto seus companheiros ardiam sob as metralhadoras japonesas. Médicos e enfermeiras testemunharam sobre hospitais atacados deliberadamente, com pacientes feridos assassinados em suas camas durante tratamento médico. Cada testemunho acrescentava mais uma camada de horror ao quadro de brutalidade sistemática. A promotoria utilizou essa acumulação para argumentar que a magnitude dos crimes era tal que Yamashita não poderia ter permanecido ignorante do que acontecia sob seu comando. A defesa construiu uma estratégia baseada em vários argumentos fundamentais. Primeiro, falta de conhecimento direto. Yamashita sustentava que nunca fora informado das atrocidades em Manila, porque suas ordens haviam sido explicitamente para evacuar a cidade. Foi Iwabuchi quem desobedeceu, transformando a capital em campo de batalha contra as instruções do Comando Supremo. Segundo, impossibilidade material de controle. Yamashita comandava mais de 260 mil homens dispersos por milhares de ilhas, com comunicações interrompidas pela supremacia aérea norte-americana. Nenhum comandante poderia supervisionar pessoalmente cada ação de cada soldado nessas circunstâncias extremas. Terceiro, ausência de provas diretas. Não existia documento escrito, ordem verbal registrada ou testemunho direto que mostrasse Yamashita ordenando ou autorizando massacres de civis ou prisioneiros. Yamashita declarou perante o tribunal com uma dignidade que impressionou até mesmo seus acusadores. Suas palavras tornaram-se uma defesa clássica. Meu comando era tão grande quanto o do general MacArthur ou o de Lord Mountbatten. Como eu poderia saber se alguns dos meus soldados se comportavam mal? Se eu tivesse conhecimento desses atos, teria punido severamente. O que realmente me acusam é de ter perdido a guerra. A defesa tentou apresentar documentos provando que Yamashita havia emitido ordens específicas proibindo saques, estupros e violência contra civis. Também tentou convocar testemunhas japonesas de alta patente que poderiam ter confirmado a desobediência de Iwabuchi e a impossibilidade de comunicação efetiva. No entanto, o tribunal rejeitou sistematicamente a maioria dessas provas favoráveis. Recusou admitir testemunhos de oficiais japoneses, descartou documentos que demonstravam ordens de proteção a civis e limitou severamente a capacidade da defesa de apresentar seu caso completo. Essa atitude parcial reforçou a percepção de que o veredito estava predeterminado. O julgamento parecia ter sido concebido mais para estabelecer um precedente exemplar do que para determinar a culpa individual com base em provas específicas. Em 7 de dezembro de 1945, exatamente 4 anos após Pearl Harbor, o Tribunal Militar declarou Yamashita culpado de todas as acusações. A sentença estabeleceu o princípio de que um comandante militar pode ser considerado responsável não apenas pelas ordens que dá, mas também pelos crimes que não evita ou não pune adequadamente. A pena foi morte por enforcamento. O precedente legal estabelecido passaria a ser conhecido como o padrão Yamashita ou o princípio da responsabilidade de comando, doutrina que transformaria permanentemente o direito internacional humanitário. Os advogados apelaram imediatamente, argumentando que o julgamento havia violado princípios fundamentais do devido processo legal. O caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos sob o título In Re Yamashita, tornando-se um dos mais controversos da jurisprudência militar norte-americana. Em 4 de fevereiro de 1946, por uma estreita maioria de 5 votos contra 2, a Suprema Corte confirmou a sentença. A opinião majoritária sustentou que, em tempos de guerra, os tribunais militares possuem ampla discricionariedade e que a responsabilidade de um comandante pelas ações de suas tropas é absoluta. 2 juízes emitiram votos dissidentes devastadoramente críticos. Frank Murphy escreveu que o procedimento constituía a negação do devido processo, enquanto Wiley Rutledge declarou: condenar um homem à morte sem provas diretas de culpa pessoal é contrário aos princípios de justiça que professamos defender. Essas dissidências permaneceram como testemunho das dúvidas jurídicas fundamentais, mas não alteraram o destino do acusado.
A máquina da justiça militar seguiu seu curso inexorável rumo à execução. O precedente transcendeu amplamente seu contexto original. A doutrina da responsabilidade de comando tornou-se pedra angular do direito penal internacional, sendo posteriormente aplicada nos julgamentos de Tóquio, nos processos por crimes no Vietnã, Ruanda, Iugoslávia, e finalmente codificada nos estatutos do Tribunal Penal Internacional. A paradoxal ironia histórica é notável. Um julgamento considerado por muitos especialistas como apressado e juridicamente deficiente deu origem a dois princípios mais sólidos do direito moderno de guerra. A responsabilidade de comando tornou-se norma internacional. Nenhum líder militar pode alegar ignorância dos crimes sistemáticos de suas tropas. Entretanto, o debate sobre a equidade do processo original persiste. Para alguns historiadores e juristas, representou um ato necessário de justiça exemplar que estabeleceu padrões cruciais. Para outros, foi justiça dos vencedores que sacrificou garantias legais fundamentais em nome da conveniência política e da sede de vingança. A controvérsia se intensifica ao considerar que comandantes aliados que supervisionaram bombardeios massivos de cidades civis nunca enfrentaram acusações semelhantes. A aplicação seletiva do princípio sugere que fatores políticos influenciaram tanto quanto considerações puramente jurídicas. Independentemente dessas controvérsias, o caso marcou um ponto de inflexão na evolução do direito internacional. Pela primeira vez na história, um tribunal afirmou claramente que a autoridade militar acarreta responsabilidade legal inescapável pela conduta das tropas subordinadas. Os comandantes já não poderiam fechar os olhos diante dos crimes de seus homens, esperando permanecer impunes. O cadafalso de Los Baños, a execução de um general. Na madrugada de 23 de fevereiro de 1946, quando a escuridão tropical começava a ceder ante o amanhecer, o silêncio do campo de prisioneiros de Los Baños foi quebrado pelo som metálico de ferrolhos se abrindo. A hora havia chegado para Tomoyuki Yamashita, o homem que havia sido celebrado como conquistador de Singapura e que agora esperava a morte como criminoso de guerra condenado. A prisão de Los Baños localizava-se 30 quilômetros ao sul de Manila, em um complexo que anteriormente havia servido como universidade agrícola. Suas instalações haviam sido convertidas em centro de detenção para criminosos de guerra japoneses, e agora abrigariam o último ato da vida do general mais controverso do Império. Yamashita havia passado sua última noite com uma calma que surpreendeu seus carcereiros norte-americanos. Os guardas relataram que ele havia rezado em voz baixa, se asseado cuidadosamente e escrito notas finais. Não houve súplicas desesperadas, choro ou colapsos emocionais. Apenas um silêncio férreo que refletia décadas de disciplina militar japonesa. Às 6 da manhã, 2 soldados norte-americanos abriram a porta de sua cela. Yamashita levantou-se imediatamente, vestindo seu uniforme caqui de general japonês já gasto por meses de cativeiro e despojado de todas as insígnias de patente. Seu aspecto físico refletia os meses de privações. Havia perdido peso consideravelmente, mas mantinha a postura ereta característica de sua carreira militar. Os guardas o escoltaram até o pátio central da prisão, onde o aguardava o cadafalso de madeira recém-construído para a ocasião. A estrutura era sóbria e funcional, uma plataforma elevada a qual se acessava por 13 degraus de madeira, com a armadilha basculante no centro e a corda do carrasco pendendo ao lado. O trajeto da cela até a base do patíbulo foi curto em distância, mas carregado de simbolismo histórico. Atrás dele caminhavam oficiais norte-americanos de alta patente, jornalistas selecionados e testemunhas oficiais, incluindo o coronel Clark, que o havia defendido durante o julgamento. Os presentes comentaram que Yamashita manteve a cabeça erguida durante todo o percurso, sem mostrar sinais visíveis de medo ou desespero. Ao chegar à base dos degraus, um oficial norte-americano lhe perguntou se desejava pronunciar suas últimas palavras. O intérprete traduziu a pergunta, e Yamashita assentiu afirmativamente. Com voz firme e clara, dirigiu-se aos presentes em japonês, enquanto o intérprete traduzia simultaneamente. Como disse na Suprema Corte de Manila, fiz tudo o que esteve ao meu alcance. Por isso não me envergonho diante dos deuses pelo que fiz ao morrer.
Mas se dizem que não tive habilidade para comandar o exército japonês, não posso negar, porque essa é minha natureza. Agora nosso julgamento por crimes de guerra prossegue sob sua bondade e justiça. Sei que todos vocês, norte-americanos e assuntos militares norte-americanos, sempre tiveram um julgamento tolerante e justo. Continuou. Quando fui investigado na corte de Manila, recebi bom tratamento e atitude bondosa de seus oficiais de bom caráter que me protegeram o tempo todo. Nunca esquecerei o que fizeram por mim, mesmo que tivesse morrido. Não culpo meu carrasco. Rezarei para que os deuses o abençoem. Por favor, transmitam minhas palavras de agradecimento ao Coronel Clark e aos tenentes-coronéis Feldhouse e Hendricks, ao Major Guy, aos capitães Sandburg e Riel da corte de Manila, e ao Coronel Arnard. Agradeço-lhes. O mais notável dessa declaração final foi a completa ausência de ódio ou amargura. Em vez de amaldiçoar seus inimigos ou protestar por injustiça percebida, Yamashita escolheu agradecer àqueles que o haviam tratado com humanidade durante seu cativeiro e julgamento. Chegou até a pedir bênçãos para o homem que estava prestes a executá-lo. Após terminar sua declaração, começou a subir lentamente os 13 degraus do cadafalso. Cada passo ressoava sobre a madeira no silêncio matutino, enquanto o público reduzido mantinha uma solenidade respeitosa. Não havia multidões gritando nem ambiente de linchamento. Apenas um grupo seleto observando o fim de uma figura histórica complexa. O carrasco, um sargento norte-americano especializado em execuções militares, o aguardava na plataforma com todos os preparativos concluídos. 2 guardas ajudaram Yamashita a se posicionar exatamente no centro da armadilha, depois amarraram-lhe as pernas e os braços para evitar movimentos involuntários que pudessem complicar a execução. Procederam a colocar-lhe um capuz preto sobre a cabeça, eliminando sua última visão do mundo exterior. Finalmente, o carrasco ajustou cuidadosamente a corda ao redor de seu pescoço, posicionando o nó corrediço à esquerda, conforme os protocolos padrão para garantir morte rápida por deslocamento cervical. Às 6h19 da manhã, o oficial no comando deu a ordem final. O carrasco acionou a alavanca que liberava a armadilha, a qual se abriu instantaneamente com um ruído seco e definitivo. O corpo de Yamashita caiu através da abertura e a corda se tensionou com um estalo audível. O impacto foi fulminante, segundo todos os relatórios médicos. As testemunhas observaram que não houve espasmos prolongados nem sinais de sofrimento prolongado. A morte chegou quase instantaneamente, tal como o mecanismo fora projetado. O médico militar presente confirmou oficialmente o falecimento poucos minutos depois. O cadáver foi baixado cuidadosamente e depositado em um caixão de madeira simples preparado com antecedência. Inicialmente foi enterrado no cemitério do campo de prisioneiros, embora posteriormente, em 1959, seus restos tenham sido trasladados ao Japão. A notícia da execução foi transmitida mundialmente em questão de horas. Nas Filipinas, muitos a receberam como um ato de justiça necessário pelo massacre de Manila. Para os sobreviventes das atrocidades japonesas, ver o comandante supremo executado representou um símbolo importante de reparação moral. Nos Estados Unidos, os meios de comunicação apresentaram a execução como confirmação de que os responsáveis por atrocidades em massa seriam inevitavelmente punidos. Os jornais destacaram particularmente a dignidade com que Yamashita havia enfrentado seu destino final. No Japão, a reação foi muito mais complexa e ambivalente. Alguns o consideraram um mártir injustamente caído, vítima de um julgamento vingativo. Outros o viram como um herói militar derrotado que havia mantido a honra até o fim, sem necessariamente considerá-lo inocente das acusações. A execução consolidou seu lugar como uma das figuras mais controversas da Segunda Guerra Mundial japonesa. Seu legado ficou dividido entre 2 imagens irreconciliáveis. O brilhante estrategista que havia humilhado o Império Britânico com a conquista de Singapura e o comandante sob cujo mando haviam sido perpetradas algumas das piores atrocidades da guerra. Além das reações imediatas, a morte de Yamashita teve consequências legais duradouras que se estenderam muito além de seu caso individual. O precedente jurídico estabelecido por seu julgamento e execução transformou o direito penal internacional moderno. Esse princípio foi posteriormente aplicado em numerosos casos de crimes de guerra e contra a humanidade.
foi utilizado nos julgamentos de Tóquio contra outros líderes japoneses, no processo de My Lai durante o Vietnã, nos tribunais internacionais para Ruanda e a ex-Iugoslávia, e finalmente codificado nos estatutos do Tribunal Penal Internacional em Haia. O corpo sem vida de Yamashita, pendurado em Los Baños, tornou-se o alicerce simbólico de uma nova ordem jurídica internacional. A doutrina estabeleceu que nenhum líder militar pode alegar ignorância dos crimes sistemáticos de suas tropas, e que o comando acarreta uma obrigação legal inescapável de prevenir e punir as atrocidades. No entanto, o debate sobre a justiça de sua execução continua dividindo historiadores e especialistas em direito internacional. Os críticos argumentam que ele foi condenado por crimes que não ordenou diretamente, baseando-se em um padrão de responsabilidade que não existia claramente no direito internacional da época. Os defensores respondem que a magnitude das atrocidades sob seu comando exigia punição exemplar e o estabelecimento de novos padrões legais. A controvérsia se intensifica ao considerar que comandantes aliados responsáveis por bombardeios de cidades ou que permitiram atrocidades contra prisioneiros do eixo nunca enfrentaram acusações similares. Essa aplicação seletiva sugere que fatores políticos e de vingança influenciaram tanto quanto considerações legais puras. Nos anos posteriores à sua morte, surgiram teorias sobre motivações ocultas por trás de sua execução. Alguns pesquisadores sugeriram que a pressa no julgamento poderia ter estado relacionada ao conhecimento que Yamashita tinha sobre enormes quantidades de ouro saqueado pelo exército japonês na Ásia. Segundo essas teorias, sua morte teria silenciado permanentemente um dos poucos homens que conheciam a localização de tesouros avaliados em bilhões. Em 1971, um caçador filipino chamado Rogério Roxas afirmou ter encontrado uma caverna cheia de lingotes de ouro e uma estátua de Buda de ouro maciço. Roxas alegou que esse tesouro fazia parte do saque conhecido como Ouro de Yamashita, mas foi preso pelo governo de Ferdinand Marcos e torturado para revelar a localização exata. Após a queda de Marcos em 1986, Roxas processou a família do ditador em tribunais dos Estados Unidos. Em 1998, um tribunal do Havaí decidiu a favor de Roxas, ordenando que a família Marcos pagasse 19 milhões de dólares em compensação, embora tanto Marcos quanto Roxas já tivessem morrido naquela época. Essas teorias permanecem no reino da especulação, mas ilustram como a figura de Yamashita continuou gerando mistérios e controvérsias décadas após sua morte. O que permanece indiscutível é que sua execução estabeleceu precedentes legais que influenciaram o direito internacional por mais de 70 anos. No Japão, a memória de Yamashita continua sendo complexa e divisiva. Seu nome aparece inscrito no santuário Yasukuni, em Tóquio, dedicado àqueles que morreram a serviço do imperador, mas raramente é mencionado em cerimônias oficiais. Os nacionalistas o lembram como um herói militar injustamente executado, enquanto as vozes mais moderadas reconhecem as atrocidades cometidas sob seu comando. Nas Filipinas, sua lembrança permanece viva principalmente como símbolo da brutalidade da ocupação japonesa. Os livros didáticos o apresentam como responsável pelo massacre de Manila, e os sobreviventes e seus descendentes mantêm viva a memória dos sofrimentos padecidos durante seu comando. Em Singapura e na Malásia, a situação é semelhante. Embora se reconheça sua habilidade tática na campanha de 1942, seu legado está irremediavelmente manchado pelos massacres de Suk Ching e do Hospital Alexandra. Os monumentos e museus desses países apresentam esses crimes como parte integrante de sua narrativa histórica nacional. No Ocidente, Yamashita é estudado principalmente em contextos acadêmicos como exemplo das complexidades morais e legais da guerra moderna. Seu caso é ensinado em escolas militares e faculdades de direito como ilustração tanto do brilhantismo tático quanto das consequências da responsabilidade de comando. A paradoxo central de seu legado persiste sem resolução. Foi simultaneamente um dos comandantes mais bem-sucedidos da Segunda Guerra Mundial e o responsável último por algumas de suas piores atrocidades. Essa dualidade reflete contradições mais amplas sobre a natureza da guerra, a honra militar e a moralidade em conflitos extremos.
Sua história ilustra como os indivíduos podem ficar presos entre as exigências da lealdade nacional, da eficácia militar e da humanidade básica. Yamashita serviu fielmente a seu imperador e país, demonstrou gênio tático excepcional, mas também presidiu sobre crimes que violaram os princípios fundamentais da civilização. O debate sobre sua culpa pessoal continuará enquanto existirem historiadores interessados na Segunda Guerra Mundial. Alguns argumentarão que foi vítima de um julgamento injusto, sacrificado pela necessidade política de punir simbolicamente os crimes japoneses. Outros manterão que merecia seu destino como comandante que permitiu ou não pôde prevenir atrocidades em massa.